Sejam todos muito bem-vindos. Esse aqui é o Amor na Mídia. Eu sou o Dr. Léo Faleiro e estou hoje aqui com a minha querida Luísa Colman, do Tranquilo Amor. E a gente vai falar sobre o filme O Golpista do Tinder. Uma verdadeira bíblia de temas do amor e uma verdadeira bíblia para o aprendizado de como não se relacionar com pessoas tóxicas, né, Luísa? Com psicopatas, principalmente. Como não se relacionar com psicopatas, né? Então vamos lá. Então, Deixa eu puxar aqui. E aí, Lu? Vamos começar a falar sobre esse não, filme. pode Comecemos puxar. por onde? Ai, gente, Léo, quando eu estava vendo o filme, né, eu recebi muitas mensagens, né, das minhas seguidoras, falando, nossa, Luísa, vi o filme, tô chocada, é inacreditável. Léo, eu não sei, você pode compartilhar também isso. Eu já acompanhei pessoas que foram vítimas de golpes de estelionatários, tá, gente? Acompanhei de perto, pessoas assim. E vou te falar, claro que lá no filme, né, nós estamos falando de quantidade, assim, uma quantia, nós estamos falando de uma pessoa, né, um psicopata, um profissional mesmo, mas eu também já acompanhei pessoas que foram vítimas de pessoas de estelionatários profissionais. E a vivência, gente, é de muita dor. Muita dor, assim. A recuperação é muito difícil, sabe? Então, assim, eu assistindo lá, parecia que passava um filme, assim, dessas pessoas que eu acompanhei. E, assim, como é complicado todo o processo, né, Léo? E uma das coisas que eu acho que é, assim, mais difícil, e no final do filme a gente vê isso com clareza, por isso que eu acho que a melhor forma que a gente tem de lidar com esse tipo de situação é se proteger. Vocês perceberam que no final do filme não existiu justiça, né, gente? Esse tipo de crime, ele ainda não é considerado crime realmente, sabe? Por mais que houvesse provas, por mais que houvesse... Ele foi, no filme, ele foi preso por falsidade ideológica. Mas ele não foi preso pelos crimes que ele cometeu com aquelas mulheres. E isso acontece ainda hoje. Aqui no Brasil, eu vi até hoje uma única condenação ligada a estelionato emocional, que eu acho que foi muito importante, que abriu um precedente aí. Mas, no mais, geralmente, a justiça entende que as mulheres voluntariamente decidiram emprestar o dinheiro, ou dar o dinheiro, ou enfim, ou abrir a parte financeira para essa pessoa. Então, não é considerado crime. Por isso que a gente precisa, assim, acho que analisar bem esse filme, tomar como aprendizados de verdade, porque o que a gente pode fazer é se prevenir. Porque não dá para a gente ficar esperando justiça da justiça comum, porque ainda não existe, né, aqui. E as pessoas que ficam esperando isso, elas adoecem. Eu que acompanhei sei. É verdade, Lu, concordo plenamente com você. E as histórias que a gente vê de violência contra a mulher, de mulheres que estão submetidas a situações de ameaça, que correm risco de morte, né? As medidas que são efetivas é quando a própria pessoa e a própria rede de suporte da pessoa entra em ação, né? Infelizmente, os resultados da justiça e da polícia e daquilo que a gente vê em relação à legislação, a proteger a mulher e as vítimas de estelionato emocional ainda está tudo muito, vamos dizer assim, sem uma sedimentação necessária, né? Assim, as leis existem, mas infelizmente a gente não vê a aplicabilidade. E sim, Lu, inclusive recentemente eu recebi um paciente, um homem, um paciente que me procurou e me encontrou através das redes sociais e que ele passou por dificuldades com estelionato dele entregar o dinheiro dele na mão de pessoas que ele não conhecia. Inclusive, pessoas com quem ele estava se relacionando na internet, através de namoros online, uma história muito parecida com o do golpista do Tinder, e ele acabou entregando patrimônio na mão dessas mulheres e dessas pessoas. E me chamou a atenção. Ser um homem heterossexual. Então, para vocês verem como isso não é relativo, né, ao gênero, à orientação sexual, os estelionatários, os psicopatas, os narcisistas perversos estão por aí, né? Então, Sim, hoje aprender a identificar os sinais e como ficar atentos, né? Eu vou sim. puxar aquilo pelo... Vamos começar do começo, né? Gente, o começo do filme, ele foi colocado justamente da forma com que ele foi feito para chocar a gente, porque o início é a Cecile, que é a primeira mulher que a gente conhece, descrevendo quais eram as expectativas e a visão dela acerca do amor, né? Uhum.
Hoje, revisando o texto das minhas anotações, eu vi que eu anotei bastante frases da Cecília e eu acho que seria interessante a gente rever junto, Lu. Uhum, No começo, ela fala o seguinte: não importa quantas mágoas você teve no amor, você sempre está atrás dele. Isso uhum, chama atenção porque revela como esse propósito de encontrar, de buscar, é um propósito fundamental e primário colocado por ela, né? Como uma verdadeira prioridade de viver mesmo, né, Lu? A gente uhum. percebe que ela é uma mulher que está muito conectada na intenção de encontrar o amor, mas não só encontrar o amor da forma com que ela construiu, né? Assim, da Sim. forma com que ela idealizou. Então, também ela fala a seguinte coisa, ela fala, eu memorizei toda a Bela e a Fera, né? Uhum. É importante para mim ter um primeiro encontro especial e o primeiro beijo, né? E aí, o que você acha disso aí? Ai, gente, na hora que ela trouxe a Bela e a Fera, eu pensei assim, ih, deu ruim aí, né? Deu ruim, né? Não vai dar certo. Pois é, essas crenças, né, que a gente tem a respeito do amor, não só as crenças, vamos falar das expectativas. Acho que o Léo trouxe aqui a questão das expectativas, pessoal. Quanto maior foi a nossa vontade ou necessidade ou urgência de viver um grande amor, mais vulneráveis nós estamos a relacionamentos ruins. Não só a estelionatários, tá, pessoal? A qualquer tipo de relacionamento ruim. Por quê? Porque como existe um desejo muito grande, esse desejo, ele coloca uma intensidade na experiência que muitas vezes faz você não prestar atenção nos detalhes, né? Essa intensidade e necessidade, o prazer que vem, porque se você está iniciando um relacionamento, como não, é você está, né, cumprindo um dos seus desejos mais importantes. Isso é claro que vai fazer você ter uma onda de prazer, de adrenalina, né? Você é inundado de sentimentos positivos. E quando você está nessa euforia da novidade da relação, geralmente você não presta atenção em coisas que são importantes e acaba abrindo emocionalmente, né? Você diminui as suas defesas, a sua capacidade crítica. E quando você faz isso, você diminui a capacidade de se proteger. Nós precisamos entender que sim, a gente tem que estar aberto para o amor. Mas existe uma diferença entre estar aberto e estar escancarado, né? Falar uma palavra que comunica arreganhado para o amor, né? E quando você vai arreganhado para o amor, você vai sem defesas. E não é todo mundo que vai chegar até você com interesse que é um bom parceiro para você desenvolver um relacionamento. Então a gente sim tem que estar aberta, mas a gente tem que ter um filtro, tem que ter catraca, né? Tem que ter catraca, não é qualquer um que vai entrando assim. A gente não pode estar trancado, porque senão ninguém chega. Mas se a gente tiver arreganhado, chega qualquer um. E principalmente pessoas que estão mal intencionadas. Exatamente. Isso que a Luísa falou, gente, é confirmado pela própria Cecília no filme. Ela fala o seguinte: eu adoro ficar nervosa. O que ela está falando é que ela adora aquele frio na barriga, aquela sensação de que está conhecendo alguém interessante, de que está assim, se jogando numa relação que vai ser legal para ela. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, e principalmente nas minhas redes sociais eu trabalho muito a questão da busca. Porque o problema não é a busca em si, o problema é como que você se joga na busca, né? Uhum. Está se jogando na busca com um comprometimento de crenças, de fantasias, de expectativas. Se você se joga na busca com a sua autoestima para amor comprometida, se você não está bem consigo mesmo, você, na verdade, quando você chega arreganhada, como a Lu falou, você está se colocando como uma vítima ou uma presa ideal, né? Uhum. Então, muitos Exatamente. processos desses amores que descambam para golpes, para estelionato, para esses processos em que a pessoa é nada, tem muito da pessoa ali dentro dessa formação dessa relação e na formação desse golpe, né, Luísa? Não é Uhum. as mulheres que foram enganadas pelo golpista do Tinder são culpadas, gente, não é isso. Mas elas foram vítimas de um psicopata e de um psicopata que tem uma quadrilha, né? Mentira também. Exatamente. Inteligentíssimo. Muito bem feito o golpe, assim. Porque Exatamente. elas
não caíram totalmente assim, cegas. Elas testaram, elas foram atrás de informações. Então foi muito bem. Elas caíram no enredo. Ele fez a cama para elas deitarem, né? Exatamente. Só que é interessante que a gente observe qual é a parcela de responsabilidade delas nessa história para que elas se permitissem ser vítimas mais suscetíveis a esse golpe, né? Sim, Porque se a gente pensar, qualquer tipo de pessoa poderia cair, porque era uma rede de mentiras que eram construídas através de uma narrativa que era sustentada por histórias e por outras pessoas. Então, era uma sim, narrativa que foi sustentada por imagens de rede social, por sim, história, por sobrenomes, por pessoas. Então, assim, a gente tem que realmente dar esse mega descontão para as mulheres que caíram no sim. Tinder, porque era um golpe realmente muito sofisticado. Amarrado, muito bem amarrado. Todas Muito. as pontas estavam amarradas. E a própria polícia, quando começou a investigar e começou a descobrir como ele fazia, eles mesmos ficaram impressionados, porque era um Sim, golpe sem rastros, né? Porque o sim, próprio golpista, ele não usava, ele não, o próprio golpista, ele não usava os recursos próprios para promover os golpes. Era sempre recurso sim, de outras pessoas, de outras mulheres, e ele sempre sim. as situações em que se parecia como se fossem elas que estavam gastando dinheiro, elas que estavam propiciando Exatamente. material para ele, né? Mas, gente, Exatamente. onde que é a nossa parcela de responsabilidade dessas histórias? É isso que a gente está aqui Sim, hoje. E sim, esse amor ultrarromântico, essa expectativa de que o amor que você vai viver tem a ver com os filmes e com os desenhos que você consome, que você assiste, né? Então, isso uhum. já tornou a Cecil uma pessoa muito mais suscetível a entrar num tipo de relação em que ela toma um golpe, né? E, Léo, ela tem uma outra fala que eu também anotei, peguei até aqui também as minhas anotações, Eu porque tô são cheio das... tantas falas, o tanto de falas, tem uma dela e uma da Pernilha também lá na frente, né? Mas Vamos lá. uma da Ceci, ela fala o seguinte: os momentos mais felizes da minha vida eu estava apaixonada, né? Então, Uhum. assim, eu achei essa fala muito interessante. De novo, ela já, na própria descrição, ela coloca o amor como sendo o centro. E se o amor é o centro, quando esse amor mágico que ela sonhou e que já faz parte do imaginário dela, sabe? Quando ele bate na porta dela, ela nem questiona. Ou então ela não se questiona o suficiente, né? Então, assim, eu não sei você, Léo, se isso acontecesse comigo hoje, né, eu ia ficar bem desconfiada. Eu falei, gente, mas será? Mas é possível? Porque parece, é uma coisa tão grandiosa, assim. E quando é aquilo, né? Quando a esmola é demais, a gente desconfia. E é importante, essa desconfiança que a gente tem, pessoal, ela é importante, ela faz parte dos nossos mecanismos de defesa, justamente para que a gente não sofra futuramente, sabe? Então, ao mesmo tempo que criou um deslumbramento nela, talvez em outras pessoas, né? Criaria muita desconfiança, do tipo, eu acho que isso é um golpe, sabe? É Acho que isso é verdade. estranho, acho que esse cara quer me sequestrar. Eu ia imaginar que ele era um sequestrador, sabe? Uma coisa nesse sentido. Pois Porque é. é uma realidade muito paralela, cara. É uma realidade, assim, surreal de paralela, né? Que Uhum. entra muito na fantasia do príncipe, né? Inclusive as duas falam muito como ele se encaixava naquela imagem de um príncipe da modernidade, né? Um príncipe, inclusive ele tinha uma roupinha que falava Prince, né? E a própria Pernilha colocou o emoji do príncipe do lado dele, né? Porque ele entrava muito, né, nessa ideia do que era um príncipe. E aí começa a sedução. Essa ideia desse imaginário, aí começa a sedução. As primeiras cenas do filme, a música que toca, a forma com que as cenas são montadas com as descrições da Cecil no começo, é realmente para passar essa crença de que o amor para ela vem como solução mágica. E pessoal, prestem muita atenção nisso. Quando você encara o amor como solução mágica, você está tendo uma vivência infantil da vida. O amor não Sim, vai trazer soluções para você. O amor não vai resolver os seus problemas. O amor não vai fazer com que você tenha uma imagem diferenciada de si mesma. Muito pelo contrário. Se você já tem uhum, dificuldade com a sua própria imagem ou de sustentar suas próprias dificuldades, o amor ele vai ser um catalisador. Ele vai, exatamente. na verdade, ele vai escancarar ainda mais aquilo que você acha difícil.
né? Porque o amor é o contato com o mundo do outro. E o outro não é um príncipe, o outro não é um mago, não é um anão, não é um elfo, não é um ser, né, de uma história mitológica. O outro é um ser humano igual a você. E quando os Exatamente. se encostam, quando o seu mundo se encosta com o mundo do outro, você vai ter muito mais claramente e uma percepção muito mais intensa de como você tem dificuldades e de como a pessoa que está do outro lado também tem bastante dificuldade. Então, Uhum. perceber que essa percepção de que o amor é uma solução, de que você precisa ser salvo por alguém, por um príncipe que vai chegar a cavalo na sua casa e vai te tirar dessa prisão que você se sente. Isso é uma visão infantilizada e também é péssimo para a sua autoestima. Porque quando você se coloca na posição de alguém que precisa ser salva, que precisa ser socorrida, que precisa receber uma solução mágica da vida, da sorte, do destino, você não está se responsabilizando pela sua própria felicidade. E você está se descapacitando de dar para você prazer, felicidade, propósito. Você está colocando isso na mão do príncipe. E olha como colocar tudo na mão do príncipe pode ser muito perigoso, como foi para essas mulheres. Ô, Léo, sumiu aqui, acho que foi a Jéssica que A está trazendo Jéssica, aqui. A Jéssica está trazendo um comentário que era algo que eu queria falar, né? vamos lá. Ela falou aqui que tem um ponto que a gente tem que considerar, que ele se encaixava nos ideais de todas as mulheres que ele se envolvia. Existe, gente, uma ideia cultural que é transmitida principalmente para as mulheres de que elas precisam ser salvas. Por isso que o príncipe ainda faz tanto sucesso, mesmo hoje, né, nós mulheres tendo mais oportunidades de termos autonomia financeira, de termos autonomia em todos os aspectos, né? Mas ainda existe uma crença cultural a respeito do amor, que é a crença do salvamento. E isso é muito mais vivido pelas mulheres do que pelos homens, né? Embora alguns homens também possam partilhar isso, mas as mulheres, essa ideia de que o amor salva, de que você vai encontrar uma pessoa que vai te fazer feliz, que vai te levar para viver na casa dos seus sonhos, né? Que vai construir uma família que você sempre sonhou, que vai te dar segurança, o amor e tudo mais que você sempre sonhou. Isso é uma crença cultural que é partilhada no imaginário feminino. Isso torna as mulheres muito mais vulneráveis quando aparece um cara que é a descrição da sua fantasia mais profunda. É muito difícil você não ser seduzida por essa fantasia, né? Por isso que nós precisamos começar a questionar essas fantasias, porque a Cecília fala assim, inclusive ela fala isso, a gente sabe que não existe príncipe, mas no fundo a gente quer um príncipe, né? Ela tem uma fala parecida dessa no começo, mas no fundo a gente espera alguém especial. Esse alguém especial seria esse imaginário do príncipe, né? E o príncipe vem na figura de um homem, né, que vai ter mais autonomia, que vai ser financeiramente provedor, muitas vezes, que vai oferecer para ela a casa dos sonhos e a família que ela tanto quis. Foi isso que ele prometeu para ela. Foi a partir disso, dessas ideias, que ele seduziu ela de tal forma que ela se dispôs a fazer empréstimo no nome dele. Veja bem, o tempo todo ele repete isso para ela. Eu quero casar com você, eu quero ter filhos com você, nós vamos ser felizes, nós vamos morar juntos. Olha um apartamento que nós vamos morar. O tempo todo ele está lá na sedução, alimentando essa fantasia que ela tinha a respeito, né, desse salvamento para esse lugar da felicidade que alguém vai trazer para ela. Exatamente. E eu concordo com a Luísa, tá, Jéssica? Eu não acho que ele jogou iscas específicas para pessoas diferentes. Ele jogou uma isca de um conhecimento cultural que está no inconsciente coletivo. Às vezes a gente não percebe que você tem essa expectativa, que você quer estar do lado de uma pessoa dessa forma, e quando você se encontra com a possibilidade de fazer com que essa fantasia se torne a realidade, você fica muito propensa a querer consumir essa fantasia como se ela fosse real. E isso foi o que aconteceu com elas. E outra coisa, Lu, além da fantasia do salvamento, né, dele se apresentar como um príncipe, como um cara assim, da realeza moderna mesmo, né? Ele era o próprio sexy canvas humano, né?
Porque, gente, Sexy Canvas é uma teoria do marketing que diz que nós gostamos de consumir prazer. Então, tudo que nos é vendido e tudo que nos é oferecido no marketing, na mídia, tem aí gula, tem luxúria, tem, né, avareza. Então, assim, nos sete pecados capitais. E a ideia que ele usa era exatamente essa. O que ele queria transmitir para essas mulheres? Ele queria transmitir que ele era um cara bonito, rico, poderoso, perseguido, aventureiro, herói, né? Que vencia os inimigos, que vencia os Uhum. perseguidores. Então, assim, Sexy. ele queria construir mesmo em torno dele um potencial magnético universal. Porque, Exatamente. né, dentro daquilo que e outra, né? Não é à toa que ele conseguia fazer isso através de onde? Das redes sociais. E por que eu tô... Uhum. Porque a rede social, gente, é a maior representação de que a gente quer selecionar recortes da nossa vida para mostrar para as pessoas. A rede social é a maior máscara que nós podemos usar hoje para a gente conseguir atrair negócios, atrair relacionamentos, fazer vendas. Por quê? Porque aqui na rede social nós vestimos máscaras. Uhum. A persona profissional e a persona profissional da profissional da Luísa, que se encontram com vocês aqui nas lives, não são o que nós realmente somos. Até, por exemplo, isso foi maravilhoso que aconteceu agora. A Luísa trocou a cena sem querer. Então, a Luísa, né, dentro do seu escritório ali, plaquinha do YouTube, tudo bonitinho, ela via, eu vejo o guarda-chuva dela. Então, então quer dizer, ela porque tem guarda-chuva na cama. Gente, é exatamente isso. Exatamente isso. O golpe funciona, é um golpe perfeito, porque é um golpe de marketing muito bem executado. E é um golpe de marketing de um vendedor que conhece muito bem aquilo que os seus clientes, que são os Querem. querem consumir. Então, ele Exatamente. sabe que essas mulheres queriam consumir casamento, intimidade, filhos, segurança, acolhimento. E ele vai lá e Uhum. o público aparece. Sim. E uma outra coisa que também é importante, gente, assim, pegando ainda essa questão assim do príncipe, tá? Nos filmes e nos contos de fada, por exemplo, na Cinderela, né? A Cinderela é uma menina, é uma moça simples, né? Pobre, assim, que todo mundo passaria despercebida, de bom coração. E aí ela vai no baile e ela é a escolhida do príncipe. E ela é escolhida do príncipe porque ela é especial, né? Então, o conto de fada, né, da Cinderela, por exemplo, vai todo nesse aspecto. Quando a gente pensa numa situação como o que essas mulheres passaram, estar com esse cara que é lindo, cobiçado, poderoso, rico, bem-sucedido, né? Que anda de jatinho, parece que é bom pai, e ser escolhida, considerando que ele seria um partido assim, surreal, né? E aí, de repente, esse cara maravilhoso olha para ela, né? E dá atenção para ela e começa a falar que ela é especial e trata ela como se ela fosse especial. Gente, isso é a fantasia, né? É a fantasia, assim, de quase todas as mulheres. Realidade. E olha, Real, isso exatamente. tem um apelo terrível, assim. Se pudesse falar, Exatamente. presta atenção, vocês que estão aqui com a gente hoje. Pessoal, se vocês der 3 pulinhos, eu consigo arrumar R$ 1 milhão na conta de vocês agora. Você vai pensar, não, mas espera aí, 3 pulinhos, cara, esse negócio tá meio estranho, né? Não, mas eu acho que eu vou fazer aqui, né? Vai que ele põe, né, o dinheiro, né? Deixa eu só dar os 3 pulinhos aqui. É apelativo. Isso é Sim. apelativo para o ser humano. Quando nós vemos um potencial de realização concreta de alguma fantasia que a gente tem, gente, isso faz com que a gente esteja muito conectado nessa capacidade de tornar isso verdade, né? É, E se vocês colocarem uhum. essas mulheres, se vocês visualizassem um cara rico, bonito, poderoso, dono de um negócio de diamantes, que quer te levar para dar passeio de jatinho, você não ia querer casar com ele? Ah, É a fantasia, né? É viver a fantasia. E é por isso, gente, assim, novamente, que quando a gente fala, né, da responsabilidade, não é no sentido, assim, essas mulheres não queriam cair num golpe, obviamente, elas queriam ser felizes, elas queriam se sentir especiais, né? E por isso elas abriram a parte da vida dela e confiaram no psicopata.
tá certo? Mas quando a gente fala dessa questão da responsabilidade, é no sentido assim, de tomar consciência das nossas fantasias, porque são essas fantasias que nos tornam mais vulneráveis a situações como essas. E muitas vezes essas fantasias, elas são tomadas como verdades absolutas a respeito do amor. E quanto mais verdades absolutas, distorcidas, você tiver a respeito do amor, mais vulnerável você se coloca nos relacionamentos, né? Eu fico pensando aqui, considerando o quanto ele era inteligente, era uma quadrilha, é bem provável que seria impossível elas não entrarem nessas situações, né? Mas talvez elas não tivessem feito todos os empréstimos que elas fizeram, sabe? Talvez elas tivessem feito um único empréstimo, ou nem tivessem feito um empréstimo. Com certeza, entrar na sedução seria muito difícil não entrar na sedução. Poucas pessoas iriam realmente ser desconfiadas o suficiente, né? Para falar, não, isso tem que estar errado. Esse negócio não é assim, não. Tem alguma coisa que está cheirando muito mal, isso não existe. São poucas as pessoas que teriam esse nível, né? Essa capacidade mesmo de dizer não para uma fantasia tão sedutora. Poucas. Pessoal, e isso que a Luísa está falando é muito importante. Se você tem a percepção, a sensação de que você busca a sua sensação, a sua visão de importância, ou a visão de que você é maior, que você é grande, que você tem um valor dentro do amor, você precisa parar e precisa verificar o que está acontecendo com você. Porque esse movimento de se sentir importante, de se sentir validada somente dentro do amor, isso está dizendo pra gente que você pode estar com a autoestima bem comprometida. Tanto a Cecil quanto a Pernilla, elas tinham autoestimas comprometidas. Porque elas só conseguiram se sentir importantes a partir da validação de um psicopata. Vocês pararam para pensar? A Pernilla mesmo. A Pernilla, para mim, esse processo é mais claro com a Pernilla. A Pernilla é a segunda mulher que faz a descrição no filme. E ela é a que ficou amiga dele, mas que também sofreu um golpe. Mas a Pernilla fala, ele se tornou a minha bateria diária. Por Sim, quê? eu também grifei essa parte. Pois é, como que ele manipulava a Pernilla? Falando que ela estava gata, falando que ela era legal, que ela era poderosa, falando como a amizade dela era importante para ele. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Essa mulher, apesar de se descrever como alguém que não precisa de homem, como alguém que estava bem, que viajava, que tinha grana, essa mulher ela tinha uma dificuldade de se dar a própria percepção de valor. Ela tinha, sim, um senso de que ela era diminuída, de que ela não valia tanto quanto ela achava que podia, ou de que ela não importava, ou de que ela não merecia. Porque ela precisou de uma pessoa adoecida chegar na frente dela para começar a dar essa retribuição que ela precisava e alimentar esse relacionamento em que ela acabou sendo vítima de um estelionato. Olha como isso é pesado. Sim. Uma frase que a Cecil é a primeira mulher a que realmente se envolveu com ele, né? Uma frase que a Cecil falou que me chamou muita atenção e me disse muito sobre a autoestima da Cecil foi o seguinte: é importante no Tinder você mostrar que tem vida social. Uhum. Gente, quando ela falou isso pra mim, o que eu li? Ou seja, eu tenho que mostrar que eu tenho amigos, eu tenho que mostrar que eu sou feliz e me relaciono com pessoas. Tem que ter um esforço da minha parte. Então, o que ela está dizendo é que isso não acontece naturalmente na vida dela. Que ela não busca isso de uma forma natural, que ela não vive isso, né? Que a preocupação dela é, se eu mostrar a minha vida do jeito que ela é, eu vou mostrar poucos amigos, poucas saídas, poucas baladas, poucos programas e ninguém vai se interessar por mim. Então, olha a percepção de falta de valor que a pessoa tem já de entrar no próprio aplicativo. A pessoa já faz o perfil do aplicativo dela se sentindo menos. Ela já está colocando ali uma regra de que ela tem que mostrar alguém que ela não é, porque senão ela não vai ser interessante o suficiente para o outro. Né? Gente, uma coisa que é necessário a gente prestar atenção é o que é a sedução. O que é uma pessoa sedutora, né? Porque assim, eu acho que o que a gente vê nesse filme, e esse filme, embora ele seja um caso assim, acho que extremo, mas é algo que acontece assim, talvez em menores proporções, com muita frequência com muitas mulheres, tá? É o quanto a sedução é algo perigoso. Né? O quanto você precisa prestar atenção nas pessoas que são sedutoras demais. O que é uma pessoa sedutora, gente? É uma pessoa que ela vai conseguir, ela tem uma habilidade
de prestar atenção em você e captar os seus desejos. Ao captar os seus desejos, ela vai te vender exatamente o que você deseja. Ela vai vender para você o seu sonho. Ela vai falar para você o que ela já percebeu na entrelinha que você gostaria de ouvir. Isso é o processo de sedução, sabe? O sedutor, ele fala para o outro e se mostra para o outro da forma que ele percebe que o outro gostaria que ele fosse. Né? Então, a sedução, ela é extremamente poderosa, porque a sedução é diferente da intimidação. Na intimidação, você sabe que existe uma violência ali. Na sedução, você de bom grado entra nos negócios, né? Sem nem perceber que você está entrando. Por isso que é tão difícil colocar isso como crime. Porque, na verdade, não houve ele colocando uma arma ou ameaçando ela. No final, ele... não houve uma coerção direta, uma violência. Teoricamente foi consensual, mas foi um consensual cheio de manipulação, e uma manipulação muito bem estruturada, né? Isso é a sedução. Exatamente. E aí, quando a gente fala para vocês, prestem atenção em quais fantasias você tem, tome consciência de como você enxerga o amor, quais são as crenças que você tem no amor, é justamente porque a pessoa, um sedutor, né, vai utilizar dessas crenças, dessas fantasias com você para justamente fazer você fazer o que ele quer, né? Seja ficar numa relação ruim, seja emprestar dinheiro, como aconteceu com elas, seja fazer qualquer outra coisa. Um sedutor, ele vai utilizar de palavras bonitas, comportamentos românticos, comportamentos de bom moço, de arrependimento. Aliás, ele vai utilizar o que for para te convencer daquilo que ele quer. E de maneira muito sutil. Então, assim, sem falar para você que é aquilo que ele quer. Então, uma pessoa que está te manipulando, ela não vai falar para você, por exemplo, né, que eu preciso de um dinheiro porque eu fiquei sem dinheiro. Ela vai falar que ela está numa situação delicada, que ela está difícil, que só você pode auxiliá-la, que ela está precisando muito de ajuda, que ela não vê saída, para que você ofereça para ajudá-la a sair dessa situação, sabe? Então, por isso que é tão difícil colocar o que ele fez como crime, né? Porque fica parecendo que foi somente escolha delas e não algo altamente planejado, né? Foi muito planejado o que ele fez com elas. E o sedutor, né, pessoal, é o arquétipo do Fausto, né? Fausto é uma história muito famosa do clássico contrato com o demônio, né? Fausto, o demônio aparece para o Fausto, né, e faz um contrato com ele que ele cede aquilo que ele deseja e depois ele volta para cobrar de uma forma muito torpe, muito maldosa, né? Então, se relacionar com o sedutor é reviver o arquétipo de Fausto, é você fazer um contrato com o diabo, literalmente, né? Ele entra nos seus desejos, ele conhece aquilo que você vai topar fazer, mas a intenção dele nunca é clara. E a intenção dele é sempre para que ele esteja no benefício, para que ele sempre esteja no comando da situação, né? Sim. Uma fala que a Cecília falou quando ela estava descrevendo o começo do relacionamento, Lu, é que quando ela descobre que ele foi preso, né? E assim, vê uma cicatriz nas costas dele, ele dá aquela desculpa esfarrapada lá, e ela fala o seguinte, pois é, né? Descobri que ele é preso. E eu pensei, pô, tá aí, né? Tá aí um indício negativo, ela vai pegar, né? Ela fala, não, mas eu amei que ele me disse que ele foi preso. Porque ele se abriu rapidamente comigo e ele demonstrou vulnerabilidade. E eu adorei, porque aí a gente se conectou emocionalmente. Gente, pelo amor de Jesus, não se conecta emocionalmente com ninguém em um dia de encontro, não. Não faz isso. Isso é importante, porque isso é sedução. Isso também é sedução, pessoal. As mulheres, nós mulheres, né, nós temos essa queixa generalizada dos homens, que os homens são muito fechados emocionalmente. Então, isso faz parte da nossa fantasia, né? Então, nós temos a vontade de um homem que se abra, né? Porque isso geraria a sensação de proximidade e de intimidade e de conexão emocional. Isso também foi uma artimanha que ele utilizou para fazê-las sentir mais conectada a ele e fazê-las achar que ele também estava conectado a elas, né? Então, isso que o Léo tá falando é importante, gente. Começo de relacionamento,
nós vamos nos abrindo, mas é importante a gente ir abrindo aos poucos. Novamente, a gente não sabe com quem que a gente está se relacionando, sabe? E uma pessoa que ela está muito sedenta por amor, muitas vezes ela abre a vida dela inteira na primeira conversa que ela está com o outro. E isso pode ter dois resultados, né? Um resultado, o outro sai correndo, porque ele fica assustado com tudo que foi falado, não estava no momento, não tinha preparo, não tinha vínculo para isso. E o outro isso. E o outro resultado é o outro utilizar dessas informações para te seduzir, para te manipular, né? Por isso que, de novo, a gente precisa construir confiança, gente. A gente não entrega a nossa confiança numa bandeja de prata para o outro no nosso primeiro mês de namoro. Um mês de namoro, nós não conhecemos o outro. Nós estamos no processo de conhecimento. Você não precisa ficar totalmente armada, mas você abrir de novo, arreganhar a sua vida para o outro. Com um mês de convívio, ainda mais no caso delas, que era assim, o convívio. Percebe, isso é uma outra coisa interessante que o filme traz. Quanto maior a distância, maior a fantasia. Né? Eu vi que eles começaram a falar em 4 meses, eles já queriam se mudar, mas eles tinham se visto pouquíssimas vezes. Ele tinha ficado com ela algumas noites, né? Porque ele estava sempre trabalhando, entre aspas, sempre distante. Então, a convivência, né, com o outro te ajuda muito, né, a começar a observar com mais clareza esses sinais. Então, quanto menos convivência você tiver com alguém, mais aberta, assim, mais atenção você precisa estar ao que está acontecendo. Porque, no fundo, você não conhece. Gente, você pode sentir a conexão assim, transcendental de outra vida com o outro. Se você não conviveu com essa pessoa, você não conhece ela. Conhecer é um processo. E o mais irônico é que a Bela e a Fera nos ensina exatamente isso. Porque A Bela e a Fera, gente, se você olhar por essa perspectiva, é um filme que nos ensina que o amor é construído pela convivência e pela intimidade, né? A Fera, ela foi sendo desconstruída a partir do momento em que a Bela entra em contato com ele no seu dia a dia, começa a ver os problemas psicológicos que ele tem, as dificuldades emocionais que ele tem, e ali eles vão aos poucos se conectando até que a fera se transforma. Agora o problema é, né, esperar que uma fera se transforme, né, Luiz? A partir da conexão. As feras não se transformam, né? Não se transformam, então, gente. Coisa legal da Bela e a Fera é que eles constroem o amor através da convivência. Pessoal, amor, relacionamento, psiquiatria, psicologia não tem regra, não tem certo e errado. Mas eu vou cantar uma aqui para vocês hoje. Se o relacionamento estiver indo rápido demais, se as coisas estiverem todas muito intensas e todas muito velozes, você tem que pisar no freio. Pisa no freio. Acalma esse coraçãozinho, porque, pessoal, a paixão, ela é um estado orgânico de psicose. Isso é real e é cientificamente comprovado. No seu organismo são liberadas uma certa quantidade de hormônios, de substâncias neurológicas que fazem com que você se sinta mais feliz, que você se sinta com mais prazer durante o dia, que por vezes você enxergue coisas que não existem ou que ouça frases de uma maneira mais tendenciosa, achar que essas frases são frases de carinho, de paixão, de afeto. E isso acontece claramente com a Cecil. Uhum. Ela demora muito para cair a ficha, que tipo, putz, cara, eu caí num golpe. E ela até recorrer à ajuda da família, voltar para a casa da mãe para perceber efetivamente que aquilo que ela achava que ela estava vendo não era a realidade, que na verdade ela estava se relacionando com a sua própria fantasia e que essa fantasia não existia, né? Sim. E isso é muito doída, muito doloroso, desestruturante. Então, cuidado com a fase da paixão. Então, cuidado com o começo. O começo ele tem essa movimentação gostosa, porque isso é uma liberação neurológica, hormonal, e que afeta a forma da gente raciocinar e também afeta a forma da gente decidir, tá bom? Sim, sim. E aí, pessoal, uma outra coisa que a gente precisa, assim, realmente admitir do quanto o cara foi inteligente em criar, né, esse enredo para elas, porque ele criou um enredo. E o enredo era sempre o mesmo. É um cara fantástico, maravilhoso, que se interessa, né? Seja por uma proximidade, como foi o caso da Pernilla, seja por um relacionamento, como foi o caso da Ceci. Então, esse cara maravilhoso, que vê algo em você
e coloca você num lugar de importância. Começa assim o enredo, né? Para Uhum. justamente ativar as nossas fantasias de salvamento, que tem a ver com toda a questão da crença do príncipe, que vão ser salvos. Mas aí, na medida que o enredo se desenvolve, ele cria um impedimento, que também é muito típico, né? Quando a gente pensa nos contos de fadas, nos filmes de amor, ele cria um impedimento para que eles fiquem juntos. Ele cria um drama ali no meio, que é: eu tenho inimigos e esses inimigos estão me impedindo a nossa felicidade. Eu tenho inimigos e eu posso morrer e eles vão impedir a gente de viver essa fantasia, né? De viver essa coisa maravilhosa que seria a nossa vida. Então ele cria o drama. Quando ele cria o drama, gente, ele ativa uma outra crença nossa, que também faz parte, né, das nossas crenças de relacionamento, que é a vontade dela de salvá-lo e de salvar o relacionamento, o lutar pelo amor, né? Então ele chega pela crença ela vai ser salva, e ele cria um enredo onde ela tem que lutar pelo amor, porque se ele tá com algum problema, né, é ela que é o amor da vida dele, ela tem que lutar por ele, ela tem que lutar pela felicidade deles. É lógico que ela vai fazer isso, é óbvio. Inclusive tem uma parte lá que quando ela vai falar dos empréstimos, ela pensa assim: eu sou a companheira dele, é claro que eu vou ajudá-lo, não tem nem o que pensar sobre isso, né? Para vocês verem que ele engatilhou nela de novo uma outra fantasia que tem a ver com as crenças do amor romântico, né? Que é: eu preciso lutar pro amor. Eu preciso, isso, eu preciso salvar esse amor, eu preciso fazer alguma coisa por esse amor. E na medida que ela lutava por esse amor e aí pedia os empréstimos, mais ele falava para ela que ela era especial, de quanto ela era querida, o quanto ela estava sendo a pessoa mais importante na vida dele, né? Mais ele seduzia ela em fazê-la se sentir importante. Olha como ele usa, né, duas crenças diferentes do amor romântico. Porque ela seria especial, porque ela é escolhida por ele, que é o cara. E a outra que ela é especial porque ela está lutando e ajudando ele no momento de dificuldade. Gente, a pessoa se sente assim, o suprassumo da importância na vida do outro, né? E aí, quando você se sente assim, não passe nem um minuto que o outro vai te apunhalar pelas costas. Se eu sou essa pessoa tão importante na vida do outro, se ele me ama tanto, se eu estou ajudando ele, lutando pelo nosso amor, quando que vai passar na cabeça de alguém que ela vai ser apunhalada pelas costas? Gente, não vai. A pessoa ela está totalmente rendida por essas duas crenças simultâneas e pela vontade que ela tinha de ser feliz. É aquilo, para Cecília em especial, ele armou a cama para ela deitar, cara. Deitar, assim, exatamente. Ela foi, assim, a vítima perfeita para ele, porque ele armou a cama das crenças dela para que ela só deitasse. E ela foi com tudo, porque ela queria muito, ela tinha muito desejo de ser feliz. Assim como acontece com várias mulheres que têm a mesma necessidade e vontade como a Cecília tinha. Exatamente, exatamente. A Cecília, ela topou procurar apartamento com um cara que ela tinha visto uma vez, com quem ela estava supostamente namorando, e um cara com quem ela não convivia, e ela ia morar com esse cara. E pensa, gente, em algumas histórias pode acontecer isso na realidade. Pensa se ela alugasse esse apartamento, tivesse lá nesse apartamento, e esse cara que ela não conhece fosse lá morar com ela mesma. Como que será que isso ia se desenvolver? A Cecília poderia ter acabado morta. Ela poderia Sim. ter acabado morta dentro dessa história. Porque a partir do momento que elas começam a confrontá-lo e a mostrar para ele que elas já sabiam a realidade, vocês verem que a máscara dele cai por completo. E ele vira uma fera, né? Fica Uhum. muito possesso com elas. De ficar ameaçando de forma absurda, de falando frases que, inclusive, às vezes não tinham nem sentido, né? Porque Uhum. ele percebeu que o esquema dele foi desarmado. E aí eu quero pegar essa deixa, gente, pra gente falar sobre o narcisista perverso, sobre a psicopatia, né? O narcisista, pessoal, ele tem bastante essa característica. O narcisista, ele se acha poderoso, ele se acha demais, ele se acha gostoso, ele se acha foda. Tudo isso se baseando numa fantasia que ele mesmo criou dele mesmo, tá? É uma fantasia que ele criou e ele se baseia nisso. O narcisista, ele vive assim. Só que qual que é o lance do narcisista? Ele vive nessa fantasia porque, na verdade, ele não tem autoestima. Ele sim se acha inferior, ele se vê como menos, ele se acha despotencializado.
E geralmente os narcisistas eles têm esse modo de funcionar de hipercompensar aquilo que eles realmente são, tentando mostrar poder, sedução, dinheiro, é isso que eles querem mostrar. E quando elas falam para ele, ó, a gente já sabe quem você é, a gente já sabe de que país que você veio, a polícia já está se investigando, ele se sente completamente humilhado. Humilhado. Uhum. E ele se sente exposto também, né? Porque ele sabe que o destino dele é retornar para a zona de inferioridade, né? Ele Uhum. retorna para a inferioridade na qual ele sempre viveu ali, né? Então, Sim. eu acho que é muito interessante entender esse mecanismo, porque mulheres que passam por esse tipo de relacionamento são constantemente humilhadas, são pressionadas pelo parceiro, são colocadas de forma como se fossem loucas, como se o que elas estão sentindo ou estão falando não fosse verdade. E o narcisista, ele tem esse funcionamento justamente para que ele tenha a sensação de que o poder é dele. Vocês viram que a todo momento ele só desiste mesmo de tentar se colocar no poder quando ele está lá morando com sem teto lá no, no, É, no hostel, né? Aí ele fala, ah, agora então eu sou o rei dos sem teto, né? Ela até, é. ah, agora eu sou o rei dos sem teto. Mas assim, enquanto ainda tem esperança, ele manda, mesmo estando na pobreza, sem dinheiro, sem nada, ele manda mensagens falando que vai matar ela, que vai ameaçar ela. Que o que eu achei interessante foi quando ele entrou na raiva, ele ficou infantilizado, porque ele falava assim: eu te dou não sei quantas horas para você me retornar, eu te dou não sei quantos dias para você me retornar. E ele foi escalonando, que ele viu que ele não ia ter nada que ele queria, e no final ele fala: ah, compra um bilhete de loteria para mim, então, pelo menos. E eu acho que é Ele importante permanece no personagem até o quanto até o ele final. ah, aí que ele viu, tipo, acabou. Aí, ah, eu vou ter que ser eu, né? Eu vou ter que ser inferior, como realmente eu sou. Eu vou ter que me mostrar inferior. Sim. Vai ter jeito, né? E, Léo, aproveitando que a gente está falando um pouco mais do final do filme, nossa, passou super rápido aqui o nosso horário da nossa Né? live, dava para a gente conversar mais um monte de coisa, né, desse documentário. O que eu achei muito legal, na hora que eu terminei de ver o filme, eu pensei, cara, que mulheres espetaculares, mesmo tendo levado um golpe, as três que apareceram no documentário. Espetaculares, porque assim, e aí eu acho que é importante a gente ver assim, quando a gente percebe o que aconteceu, né, e quando começamos a lutar por nós mesmas, né, e a resgatar o nosso poder sobre a nossa própria vida, ah, mas no final ele não ficou preso. Ainda assim, elas se movimentaram, né? Eu acho que o que Cecília fez e Pernila fez, né? E a Eileen, principalmente no final, que a Eileen deu um golpe no golpista, né? Isso é fruto de uma coragem imensa, né? De uma coragem imensa de ir atrás, de se expor. Elas tiveram que lidar com o julgamento, né? De ir atrás de justiça para a sua própria história, sabe? E aí, no final, o que a Eileen faz com ele, sabe? É no sentido assim de, ok, você fez isso comigo, deixa eu tomar minha vida aqui de volta, né? Deixa eu voltar. A Eileen, ela resgata a dignidade dela. E eu acho que ela ajuda também a Cecília e a Pernila a Com resgatar a certeza. dignidade delas, mesmo que ele não tenha ficado preso. Elas se dão força, né? As três se dão Sim, força. elas se dão força, exatamente. Para vocês perceberem que não eram, porque lá, né, quando surgiu a história, que inocentes, que burras, que não eram mulheres burras, gente, não eram mulheres burras, eram mulheres inteligentes, altamente competentes e que no momento que perceberam, né, o que tinha acontecido, ficaram desorganizadas, mas conseguiram se reorganizar de alguma forma para conseguir ajuda para lidar com aquela situação, né? Então, assim, e aí o final que eu queria falar, gente, por mais que você possa ter sido vítima de uma pessoa muito ruim, né? E como a gente falou no começo, pessoas ruins existem. E muitas vezes a gente não vai poder impedir que a gente caia, né, na convivência com essas pessoas ruins, principalmente os psicopatas. Mas aí, na medida que você consegue tomar consciência do que está acontecendo e retomar a sua vida para você, né, e perceber as escolhas ruins e redirecionar a sua vida para escolhas que sejam melhores para você, você resgata a sua dignidade. E é isso que você pode fazer por você. Porque muitas vezes, infelizmente, a justiça dos homens é uma justiça falha.
né? Mas cuidar de si mesmo, pegar sua vida de volta, se reconstruir, é a justiça que você pode fazer por si mesmo. Eu tenho certeza que a Eileen achou assim, se sentiu muito mais na justiça quando ela vende as roupas dele do que quando ele foi preso, né? Porque foi isso que restaurou de fato a dignidade dela de alguma forma. Sim. Esse foi o movimento em que ela recrutou energia para conseguir se defender, né, Lu? Para conseguir se Sim, curar com a sua própria vontade, com a sua própria intenção, né? E sim. ontem eu fui a uma festa e tinha um amigo, um conhecido, e a gente estava conversando sobre algumas coisas do relacionamento dele. E ele acabou de terminar uma relação com uma pessoa que provavelmente tem grandes indícios de ser narcisista, né? E, e aí ele falou, Léo, me dá um conselho em relação a isso. Meu conselho foi, cara, se você puder, nunca mais namore com essa pessoa. Corra, corra. E pessoal, a dica que eu tenho para dar para vocês, quando vocês estão com a suspeita de que estão namorando alguém narcisista, alguém que tem atitudes maldosas, alguém que te humilha, alguém que às vezes te manipula nas suas dificuldades, se você conseguir, se for possível para você, fuja, fuja, corra. Os psicopatas e os narcisistas, eles são muito perigosos. Eu gosto muito de uma autora, psiquiatra, Ana Beatriz Barros, e o conselho que a Ana Beatriz Barros dá para pessoas que se relacionam com psicopatas é simplesmente fuja para sempre. Não cruze mais o caminho da pessoa. Né? É Sim. o mal puro, é o mal puro. E o golpista do Tinder, ele se enquadra assim nessa descrição. Ele é uma pessoa que fez absolutamente tudo com quem ele podia para conseguir fama, dinheiro e poder. E o Uhum. psicopata se movimenta por isso. Fama, dinheiro e poder. O que que precisa fazer? Precisa matar? Mato. Precisa enganar? Engano. Precisa roubar? Roubo. Então você não pode se arriscar a sua existência, o seu bem-estar físico e mental diante de uma pessoa dessa. Porque ela vai te deixar destruída. Destruída. Sim. Inclusive é um narcisista, tá, gente? As pessoas não precisam ser psicopatas para destruir essa autoestima, não. Eu já me relacionei com narcisista e já saí destruído desses relacionamentos. Não quero isso nunca mais para minha vida. Nunca, Sim. tá? Então fiquem ligados, se tratem, se conheçam, tá? Cuidem das suas feridas emocionais para que pessoas com má intenção não se apropriem disso para te fazer mal com intenção mesmo, assim, com vontade de te prejudicar, tá? Sim. Pessoal, assim, reconstruam as crenças que você tem sobre o amor, né? A gente precisa tirar a magia do amor, porque a magia do amor é utilizada por outras pessoas para nos manipular. O amor ele pode ser maravilhoso em muitos aspectos, mas essa coisa do mágico vem muito dessa fantasia infantil que nós temos a respeito do amor. Nós precisamos ter um olhar para o amor mais maduro, tá? Mais maduro. Ah, Luísa, mas é certeza que se eu mudar isso, eu nunca vou ser vítima de um golpe? Não, gente, porque infelizmente, como eu disse, tem pessoas que são ruins, muito inteligentes e muito articuladas, mas isso te ajuda, né? Pelo menos a se proteger um pouco mais ou ter mais recursos para sair mais rápido quando você cair de um golpe, né? Quero deixar frisado, gente, que talvez fosse inevitável, né, essas mulheres entrarem nesse golpe pelo tamanho da articulação que era essa pessoa, tá? Mas foi pior e mais profundo justamente porque acessou nelas esses lugares de fantasias que elas já tinham dentro delas. Então, Exatamente. não dê munição, não dê munição, não deixe que suas vulnerabilidades deem munição para pessoas perversas, gente. Perversas, tá? E, Exatamente. infelizmente, quanto mais vulnerável a gente está, já deixa eu falar, né? Quanto mais vulnerável a gente estiver, mais estamos, a maior é a possibilidade de sermos vítimas de pessoas perversas. Exatamente. Cuidado. Cuidado, atenção, cuidado. Tá bom? Gente, maravilhoso. Eu vou falar que tem muita coisa que eu anotei que a gente não falou ainda, mas é porque é um filme assim riquíssimo. Riquíssimo. Acho que vamos ter que ir soltando conteúdos aos poucos aí, Lu, sobre esse filme, tá? É, Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, viu, Carla? Fiquei feliz que você gostou aí das minhas falas. Maria Ângela Ventura está perguntando aqui qual que é a história do filme. Maria Ângela, aí depois você corre lá no Netflix, assiste e depois dá uma assistida aqui na live.
Perguntaram se a live vai ficar salva, gente. A live aqui no meu Insta, elas não ficam salvas. Elas vão lá pro meu podcast Estação Autoestima. Tá bom? Depois vocês podem conferir lá no podcast também, tá? E amanhã, gente, a live vai estar editada lá no meu YouTube também, tá? Perfeito. Ela não vai ficar salva aqui, amanhã no YouTube e hoje ainda no podcast lá do Léo. Perfeito. Então, para vocês que chegaram por agora no final e querem rever e ouvir tudo que a gente falou, vocês podem me procurar no Spotify, Estação Autoestima. A live vai estar lá em áudio e a live vai estar também em vídeo lá no canal da Luísa Tranquilo Amor no YouTube, tá bom? Depois vocês podem conferir para vocês escutarem com mais calma, tá? Uma ótima segunda-feira para vocês, um bom começo de semana e a gente se vê na próxima, Lu. Até mais, Léo. Beijo, pessoal. Beijo!